louvar o Senhor nesse momento? Então, vamos juntos! Não sei por que será tanta alegria. Encontrei, vou transmitir as boas novas. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome Jesus. Agora que já sei desta alegria, vou procurar sempre andar em sua luz. Felicidade eu encontrei em Jesus, o meu Salvador. Eu sou e sempre serei de Jesus. De novo, vamos lá? Não sei por que será tanta alegria. Encontrei, vou transmitir as boas novas. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome Jesus. Agora que já sei dessa alegria, vou procurar sempre andar em sua luz. Felicidade eu encontrei em Jesus, o meu Salvador. Eu sou e sempre serei de Jesus. Eu sou e sempre serei de Jesus. Eu sou e sempre serei de Jesus. Amém, crianças? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa EBD, a nossa Escola Bíblica à Distância, e eu espero que você esteja contente de estar assistindo esse vídeo para aprender mais uma vez a palavra do nosso Senhor. E a nossa aula está super interessante, cheia de riquezas da palavra do nosso Deus para o seu coração. Então esteja preparado, pegue a sua Bíblia, fique aí sentadinho, atento ao que nós vamos aprender hoje. Mas antes nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha abençoar este momento, tá bom? Então feche os seus olhinhos aí e vamos orar. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ler a Tua palavra nesse momento. Que o Senhor venha abençoar cada criança que venha assistir esse vídeo, ó Deus, que esteja assistindo esse vídeo. Que os seus corações possam ser alcançados pelo Teu Evangelho, Senhor. Que elas possam entender a mensagem da Tua palavra e que elas possam compartilhar também com outras pessoas, ó Deus. Venha abençoar cada uma delas, que o Senhor possa protegê-las de todo mal, principalmente no momento que nós vivemos, ó Deus. Mas eu sei que o Senhor cuida de cada uma delas com amor e misericórdia, ó Deus. E que assim seja, ó Deus, porque nós dependemos de Ti e do Teu cuidado, ó Deus, e também do Teu amor. É isso que eu te oro, ó Deus, entregando este momento aqui, onde nós vamos aprender mais uma vez daquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus. E que o Senhor possa alcançar cada criança que esteja assistindo. Essa é a minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então pega a sua Bíblia aí e abra em Atos 8, a partir do versículo 26. Então, crianças, eu pedi para vocês abrirem no livro de Atos, no capítulo 8, que nós iríamos refletir sobre a palavra de Deus a partir do versículo 26, não é mesmo? Pois é, porque a historinha que nós vamos refletir hoje, que nós vamos meditar, se encontra nesse trecho. E eu quero apresentar algumas pessoas muito importantes dessa história que nós vamos ver hoje para vocês. O primeiro deles está aqui, ó. Você sabe quem é esse rapazinho aqui? Ele é um personagem muito importante para a nossa história de hoje. Se você não sabe ou não reconheceu quem ele é, o que eu acho também bem difícil, né? É difícil a gente reconhecer assim. O nome dele é Filipe. Filipe, ele era um grande pregador da palavra, um homem muito influente na região onde ele trabalhava, para trabalhar para o reino do Senhor. Ele proclamava a mensagem do Evangelho junto com outros apóstolos, como Paulo, Pedro e os demais. Então, Filipe era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Até que um dia,
um anjo do Senhor chegou até Filipe e falou assim: Filipe, eu quero que você vá ao sul da região de onde você está, a região que fica ali entre Jerusalém e Gaza. E aí Filipe, sem questionar de modo algum, ele foi até essa região. Mas tia, como é que Filipe podia confiar assim no anjo? Do nada, o anjo só mandou ele ir, ele foi? Sim, porque ele cria, na mensagem do evangelho e ele acreditava que o Senhor tinha algum propósito naquela missão. Então ele foi sem questionar de modo algum. Então Filipe foi e ele encontrou uma outra pessoa que é muito importante para a nossa história. E ele encontrou este rapazinho aqui, ó. Você sabe quem é esse rapaz? Não sabe? Pois eu vou falar para você. Esse homem era um eunuco etíope. Eunuco? Eunuco era o nome dele, tia? Não, era a condição dele. A Bíblia não revela o nome deste homem, só que ele era um eunuco, era um tipo de escravo. A Bíblia fala no trecho que a gente está falando agora, lá em Atos 8, que ele era um homem que trabalhava para a rainha etíope, a rainha de Candace, Então, ele era um homem muito influente e, pelo visto, ele tinha ido a Jerusalém na época em que a gente está vendo essa história, e ele estava voltando de Jerusalém até que Filipe se depara com esse homem. E aí o anjo do Senhor, aquele mesmo anjo que falou com Filipe antes, falou de novo com ele e disse assim: Filipe, vai até aquela carruagem onde aquele homem está, siga aquela carruagem. E aí Filipe foi e seguiu a carruagem. E aí ele viu o eunuco olhando assim um papel, um rolo, como esse que a gente está vendo aqui. E aí ele perguntou assim pro eunuco: Oi, você entende o que você está lendo? E aí o eunuco: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí o Filipe foi e começou a explicar para o eunuco, para este homem aqui, aquilo que este documento falava. Este documento que o eunuco estava segurando era nada mais, nada menos do que a palavra de Deus. O eunuco ele estava lendo o que está registrado lá em Isaías 53, que fala sobre o princípio das dores de Cristo, sobre aquilo que ele sofreu em sacrifício por nós. Só que o eunuco lia isso e ele não entendia. E aí ele perguntou para o Filipe: Ô Filipe, vem cá, esse cara aqui, o Isaías, que escreveu esse relato, ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outra pessoa? E aí Filipe foi falar de Jesus Cristo. Olha, rapaz, o relato aqui é sobre Jesus Cristo, um homem que veio para nos salvar. E aí Filipe ele foi contar sobre o plano de salvação, sobre o evangelho para o eunuco. E o eunuco começou a entender, até que ele viu ali um rio, a proximidade ali tinha água por perto. E aí eles pensaram: o que impede este homem de ser batizado se ele entendeu a mensagem do evangelho? Nada o impedia. E esse homem ele aceitou a Jesus Cristo e foi batizado pelo Espírito Santo e também ali nas águas. Que história bonita, não é mesmo? Mas essa história ela também tem muito que nos ensinar sobre proclamar o evangelho de Cristo. E eu quero que você preste muita atenção nisso também. Crianças, como nós já aprendemos aqui várias vezes em algumas das nossas aulas, o Evangelho de Deus é a boa nova que fala sobre o sacrifício de Jesus e a sua salvação para o perdido pecador, não é mesmo? Pois é, então a história que nós aprendemos aqui sobre Filipe e o eunuco tem muito a ver com essa mensagem, com a boa nova do Evangelho, porque foi isso que Filipe fez. Filipe ensinou sobre a boa nova, sobre o Evangelho para o eunuco. E com essa história nós podemos aprender algumas coisinhas bem importantes para o nosso coração. Então preste muita atenção. A primeira delas é sobre a coragem de Filipe. Você se acha corajoso para falar da palavra de Deus para alguém? Não? Então Filipe tem muito a nos ensinar. Por quê, tia Gi? O que o Filipe, esse rapazinho aqui, pode me ensinar? Filipe pode nos ensinar que nós devemos ter coragem e ir até alguém para que nós possamos falar da palavra de Deus. Filipe não sentiu medo, ele não ficou constrangido, não ficou abatido ou triste por conta do mandamento, do pedido, da ordem que o anjo fez a ele de ir até aquela região para encontrar o eunuco. Porque Filipe viu que aquele era o desejo do coração do Senhor, então ele obedeceu. Então, diante daquilo que o Senhor nos manda fazer para que a palavra dele seja conhecida por outras pessoas,
nós devemos fazer com coragem, sem medo, crendo que o Senhor, Ele nos dá forças, Ele nos dá coragem para que nós possamos ir até outras pessoas. O segundo motivo é também o fato de que Felipe, ele tinha muita coragem de ir fazer a vontade que o Senhor lhe ordenara. Por quê? Porque ele conhecia do Evangelho. Então, em qualquer lugar que ele fosse, ou para qualquer pessoa que ele falasse, ele falaria verdades que ele conhecia. Como assim, tia? O que eu posso aprender com isso? Você pode aprender que é necessário que nós estudemos a palavra de Deus, que nós conheçamos a palavra de Deus cada vez mais. Não deixe de assistir a nossa EBD, não deixe de fazer as atividades que a tia manda, não deixe de decorar versículos, de tirar um tempo para ler a Bíblia, mesmo que seja só um trechinho. Não deixe de perguntar para o seu pastor, para a titia Gisele ou para a tia Sheila, ou para o papai ou a mamãe, sobre alguma dúvida que você tem sobre a palavra de Deus. Porque o conhecimento, ele nos traz confiança daquilo que nós vamos falar para alguém. Nós só vamos conseguir falar da palavra de Deus se nós conhecermos essa palavra. Então, o que motivou Felipe a ir até o eunuco foi isso. Ele conhecia a verdade do Evangelho, então ele não teve medo de ir até aquele homem. Então, nós não devemos também deixar de conhecer mais da palavra de Deus, porque isso vai nos ajudar a ir até as pessoas para falar do Evangelho de Jesus. E o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é sobre esse carinha aqui, o eunuco. Vocês perceberam que ele tinha dúvidas sobre aquilo que ele lia, né? E isso acontece também com a gente. Às vezes, quando nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos meio que na dúvida, né? O que será que isso quer dizer? Eu não entendi muito bem. E eu quero falar para vocês que a dúvida também é muito importante para que nós possamos aprender da palavra de Deus, sabia? Às vezes, a gente acha que é motivo de vergonha, né? Quando a gente lê um texto da Bíblia, a gente não entende. Daí a gente fica com vergonha de perguntar para a mamãe, ou para o papai, ou para o pastor, ou então para a tia Sheila, a tia Gi. Mas eu quero dizer para você que essa dúvida que você tem sobre alguma coisa que você leu, você pode perguntar para algum irmão da igreja e ele pode te ensinar sobre o que aquilo quer dizer. E isso vai te ajudar muito a crescer no conhecimento do Senhor, a crescer na graça, a crescer espiritualmente. Então não tenha medo de perguntar e de pedir ajuda, como foi o caso do eunuco. Ele falou, como é que eu vou entender isso aqui se ninguém me explica? Então ele foi muito ousado e ele pediu, é como se ele tivesse pedido a Felipe ajuda naquele momento. Então nós podemos fazer isso também. É para isso que a igreja serve, para que nós possamos nos ajudar mutuamente, para que nós possamos compartilhar do nosso conhecimento da palavra de Deus. Então não tenha medo, as suas dúvidas podem ser um caminho muito importante para que você possa crescer no conhecimento de Jesus. Crianças, a atividade dessa semana é muito simples. Ela fala assim, a Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Então aqui você está vendo que tem uma Bíbliazinha. E aqui nós vemos Antigo Testamento e Novo escritos, certo? Eu espero que você consiga ver. Então, o que a atividade pede? Que você escreva uma história do Antigo Testamento e outra história do Novo Testamento. É muito simples, não é? E assim você vai fazer a sua atividade da semana. Não é simples? Pois é, eu espero que você tenha gostado da nossa aula, que você tenha aprendido mais sobre o Evangelho de Jesus e que você tenha coragem de proclamar o Evangelho. Faça a sua atividade, dê seu like, comente aí embaixo o que você achou da nossa aula e nós nos vemos no próximo sábado, tudo bem? É isso, um beijo e até mais!